Olá, pessoal! Seja bem-vindo à primeira edição do Unifap Responde. O tema de hoje é vestibulinho. E para nos ajudar nessa missão, a gente trouxe aqui o diretor do Departamento de Processos Seletivos e Concursos, do DPSEC, o professor Dr. Ronaldo Manassés. Seja muito bem-vindo ao Unifap Responde. E olha só, nós recebemos centenas de perguntas sobre o vestibulinho e a gente separou aqui as principais. Então, para começar, o que é o vestibulinho e para quem se destina esse processo seletivo? Pois bem, bom dia a todos que nos acompanham e que vão nos acompanhar também. É muito importante que venham essas perguntas, porque, inclusive, no departamento nós também recebemos uma enxurrada de e-mails com dúvidas e questionamentos sobre o vestibulinho. Mas o que é o vestibulinho? É um processo seletivo especial, ainda nos moldes, muita gente fala tradicionais, porque é com prova escrita, e ele se destina a pessoas que já tenham concluído uma graduação ou estejam em curso essa graduação. Como é que a pessoa faz, então, o vestibulinho? Primeiro é importante que ela leia atentamente o edital para que ela saiba qual o curso que ela pode fazer, se ela for uma pessoa que está cursando uma graduação, seja em universidade pública, seja em uma faculdade particular. Ou aquelas que já concluíram, têm um diploma na mão e querem fazer uma segunda graduação, elas precisam também ler atentamente ao edital para saber em qual desses cursos ela poderá se inscrever e pleitear a vaga. E aí a pessoa está ali no primeiro semestre de faculdade, ela pode fazer o vestibulinho? Infelizmente, o primeiro semestre ela não poderá. Por quê? O edital ele diz o seguinte: qual é o critério para a pessoa se inscrever? Se ela está em curso, ela precisa ter o 80% do primeiro ano da graduação concluído. E aí a gente precisa fazer a conta, né? Claro, porque a pessoa vai perguntar, quanto dá 80%? São 2 semestres. Então, ela precisa ter concluído. Se ela está iniciando o primeiro semestre, evidentemente, ela não poderá se candidatar ao vestibulinho. Então, as pessoas que estão no primeiro semestre não podem participar. E as pessoas que estão com o status ali de trancamento do curso, elas podem? Também não pode. Quem tem o status de trancamento não pode. Por quê? É importante esclarecer isso, porque a pessoa acha que, porque eu tranquei há tantos anos atrás, de fato, o conhecimento ele não se perde. Contudo, a gente precisa entender que essas vagas que nós estamos ofertando no vestibulinho são vagas ociosas. Então, de pessoas que justamente passaram pelo mesmo problema, a mesma situação. Trancaram, abandonaram ou faleceram. Então, fica essa vaga ociosa. Então, é por isso que, infelizmente, o edital ele não prevê abertura para quem trancou o seu curso. Quem, por exemplo, fez a suspensão da sua matrícula, e aí também tem uma possibilidade, desde que esse candidato ou essa candidata não tenha ficado 3 semestres intercalados ou 4 consecutivos sem estudar. Aí ela pode se candidatar, ele pode se candidatar ao vestibulinho. E aí, continuando no que pode e o que não pode, só para deixar tudo claro. Sim. As pessoas que estão no último semestre, elas podem estar participando do vestibulinho? Com toda certeza, desde que elas não tenham ficado esses 3 semestres intercalados sem estudar ou 4 consecutivos. Ela está concluindo um curso, ela está lá com o status ativo, estudando, ela poderá sim ser candidata ao vestibulinho. Basta se atentar então aos pré-requisitos do vestibulinho, né? Exatamente. E como que funcionam as escolhas das áreas afins de cada curso? Muito boa pergunta. Porque existem muitas dúvidas, né? Eu estou no curso de letras, eu estou no curso de pedagogia, qual curso eu posso me candidatar? As áreas, elas são elaboradas e elas são organizadas pela comissão, porque existe uma comissão que está trabalhando nesse processo seletivo. Não é só o departamento que eu estou à frente, mas uma comissão. Então, a comissão estuda as grandes áreas da CAPES, que já definem quais são as relações que existem entre curso de graduação e a área de atuação desse profissional quando ele sair da universidade. E também os departamentos da própria Unifap. Então, é feito uma análise pontual entre o departamento que esse curso está inserido e a área afim que a CAPES já determina. E aí, sobre os candidatos que são ligados, são matriculados pelo ProUni, tem algo que impede que eles participem? Absolutamente nada. Porque a pessoa está cursando. A via de acesso dela, se foi ProUni, então ela tem um financiamento lá. Não tem problema nenhum. Ela poderá fazer o vestibulinho. Sempre é importante sempre frisar isso, atentando aos condicionantes do edital. Por quê? A responsabilidade pela inscrição é do próprio candidato.
até porque a gente não tem como fazer devolução de valores após a inscrição desse candidato. Então, ele precisa ter clareza, ler com muita atenção o edital, e aí vale a máxima, né? Leitura e interpretação de texto. Eu preciso entender o edital para, então, poder me inscrever. E aí, que bom que você falou sobre a devolução do valor, porque a gente tem uma taxa de inscrição no vestibulinho, né? Você pode explicar como que é calculado essa taxa? É muito boa a pergunta, porque apesar de estarmos em uma universidade pública, a gente tem uma logística para esse processo seletivo, e que não é pequena. Como eu estava à frente do departamento em 2018, eu tenho dados reais sobre a efetividade desse processo. Então, lá em 2018, nós tivemos mais de 5.000 inscritos para a prova do vestibulinho. Então, isso requer uma logística muito grande de salas, de pessoas que vão trabalhar, de elaboradores de questões, de corretores, de formatação da prova, de impressão da prova. E aí a pessoa pode perguntar, tá, mas e a universidade não tem como manter isso? Não tem como manter porque isso não faz parte do calendário normal, regular da universidade. São atividades à parte. Então, o professor ele é convidado a elaborar essa questão, e a gente precisa, claro, pagar por essa elaboração pelos honorários desse profissional. E aí, os candidatos, eles podem estar se inscrevendo em mais de um curso para concorrer às vagas? Então, é uma boa pergunta também. O candidato ele só pode se inscrever em um curso. Por quê? A gente tem, a não ser que seja, eu poderia até dizer, são 2 dias de prova, né? Então eu vou me inscrever no primeiro dia num curso, no outro dia no outro curso. Isso é responsabilidade do próprio candidato. Ele precisa ler com muita atenção o edital para depois ele não solicitar a devolução, porque a gente não tem como fazer isso. Essa taxa que é paga é feito via GRU, então vai para o Tesouro Nacional. Não vai para a conta da universidade, como muitas pessoas acham, né? E a gente, depois que recolhe esse valor, a universidade precisa enviar um relatório, justificar o porquê que ela está solicitando esse recurso, e aí a União faz um cálculo que não é só para a Unifap, é para todas as universidades que recolhem GRU para depois destinar o valor. E aí, voltando lá nos pré-requisitos do vestibulinho, o candidato pode usar as notas do Enem? Também não. É importante isso, porque a via de acesso ao vestibulinho não é o Enem, é uma prova que o candidato vai realizar no dia 16 ou 17, a depender do curso que ele vai se inscrever. Então, a nota do Enem, nesse momento, não é utilizada no vestibulinho. A nota do Enem é utilizada no PS regular que nós fazemos anualmente na universidade. E aí, a gente recebeu uma pergunta muito frequente. O edital diz que a inscrição para participar é até o 2º semestre, no mínimo, certo? Mas caso sobre vagas, eles podem estar tentando novamente? E aí o candidato, a candidata tem que aguardar a finalização desse edital. Se nós tivermos vaga, a nossa intenção como administração é que nós façamos agora o vestibulinho anualmente. A partir, claro, que saia um edital de perda de vaga, porque é importante dizer isso. Como é que essas vagas aparecem? Elas não surgem do nada. Então, a gente tem vagas que estão lá ociosas porque as pessoas abandonaram, pararam o curso. Então, sai um edital de perda de vaga, porque tem um período que essa pessoa tem vinculação à universidade. Caiu aquele período, expirou aquele período, então sai uma lista de perda de vaga. E aí a gente pode, então, fazer um próximo vestibulinho. E uma outra dúvida que a gente recebeu é como se faz com as disciplinas que não têm conteúdo? Seria melhor ter o assunto de cada uma? Então, é importante dizer que o edital, o conteúdo programático, ele não está organizado por disciplinas, ele está organizado por curso. Então, os cursos, eles encaminham à Pró-Reitoria de Graduação esse conteúdo programático e, a partir desse conteúdo programático, nós divulgamos no edital. Então, não existe disciplina, existem cursos que a pessoa vai se candidatar para estudar. Então, é justamente por isso que as pessoas não estão encontrando ali um assunto ou um ou outro assunto para estudar. E aí, para participar do vestibulinho, tem que estar ali, no mínimo, no 2º semestre, com 80%, certo? O que seria esses 80% do primeiro ano de faculdade? Exatamente. É importante essa pergunta, porque quanto é que como a gente vai quantificar 80%? Isso vai depender do curso que a pessoa está fazendo, porque quantas disciplinas são ofertadas, mas a gente vai olhar lá no histórico da pessoa, tem lá o índice de aproveitamento. Então, vai lá
nos 2 semestres, vai ter pelo menos 80% concluído com aproveitamento. É importante dizer isso, não é só 80% de qualquer jeito. Eu estou cursando lá, eu estou concluindo os 80%. Tá, mas se você tem 3, 4 disciplinas que você está reprovado, então já não vai dar os 80%. Então tem que ter aproveitamento desses 2 semestres. E aí a nossa equipe separou uma pergunta um pouco específica. Eu termino meu primeiro semestre de licenciatura em matemática dia 11 de novembro. Eu posso fazer a prova? Isso é por conta e risco da própria pessoa. Por quê? Primeiro, o primeiro semestre ele não vai dar 80%. É o primeiro ano da graduação. Então, são 2 semestres. Se a pessoa está terminando o segundo semestre, até novembro, a prova é 16 e 17 de setembro. Então, isso é por conta e risco do próprio candidato. Se até lá ela estiver concluindo com aproveitamento, muito bem. Se não, aí então é responsabilidade da própria pessoa. A gente não tem como inferir nessa situação, né? E aí, os candidatos que forem aprovados no vestibulinho, como que funciona essa acreditação de disciplinas? Muito boa pergunta, porque esse é um segundo processo. Após a matrícula desse candidato, ele já é acadêmico, ele vai receber, então, da coordenação do curso, qual é o semestre e a turma que ele vai ser lotado. Então, ele começa a estudar e aí depois ele entra com um novo processo agora de crédito de disciplina na própria coordenação do curso que ele estiver estudando. E a própria coordenação, junto ao seu colegiado, fará a análise curricular e vai dizer quais ou quantas disciplinas ele poderá ou não creditar. E aí agora a universidade também está com curso de psicologia. No próximo ano, já vai ter vaga para psicologia no vestibulinho? É muito boa a pergunta, porque como é que elas surgem, essas vagas, né? Elas surgem a partir do abandono, do cancelamento, de próprio falecimento desses alunos. Então, o curso de psicologia é um curso extremamente novo, ele acabou de ser implantado. Ele vai entrar no próximo processo seletivo regular da universidade em 2024. Então, com toda certeza, nós não teremos vagas ociosas no vestibulinho de 2024 para psicologia. Ok. E aí, quando os alunos que passaram no vestibulinho foram aprovados, eles vão ingressar quando aqui na universidade? Ainda em 2023, porque nós estamos agora no semestre letivo, né? Porque o nosso calendário acadêmico ele ainda não está seguindo o calendário civil. É importante as pessoas terem essa clareza. Por que não está seguindo, professor? Porque nós tivemos a pandemia e nós ainda não conseguimos colocar alinhado ao calendário civil, o calendário acadêmico. Então, é justamente por isso que nós lançamos o edital agora. As provas vão acontecer ainda em setembro, para que em outubro essas pessoas possam se matricular e em novembro já iniciar junto com o restante da universidade que está iniciando o semestre regular. Maravilha. E aí, falando ainda sobre as áreas afins, tecnologia da informação, por exemplo, faz parte de ciências exatas? É importante a pessoa olhar aquele quadro, tem curso e ao lado tem um quadro, no lado direito, com todas as áreas. E aí tá listado nominalmente todos os cursos que têm relação com aquele que a pessoa está se candidatando. Mas o meu curso não aparece ali. Então, se não aparece, significa que não tem relação, não é da área afim. Por exemplo, se eu sou do curso de Letras Libras. Eu posso fazer medicina? Infelizmente não, porque não está listado lá, não tem relação com essa área. E aí uma pessoa que trancou o curso no início desse ano, em janeiro, por exemplo, ela pode estar fazendo o vestibulinho ou depende de onde ela está no curso já? Se ela está com status de trancamento, infelizmente ela não poderá se candidatar ao vestibulinho. O que ela pode ter feito uma solicitação lá de suspensão da matrícula por um período, e aí ela vai analisar. Lá no edital existe um item explicando exatamente quais são os condicionantes para que ela possa fazer a sua inscrição como candidato. E aí o último vestibulinho que nós tivemos foi em 2018. Teve alguma diferença no conteúdo programático das provas? É importante a pessoa olhar o último edital, então muita coisa aconteceu, né? A gente tem mais de 4 anos aí, 5 anos. Então, evidentemente que tem uma grande diferença nesse conteúdo programático. E aí, alguns candidatos perceberam que para fazer o curso de português e inglês, no edital consta que tem que responder algumas perguntas sobre francês. Essa é uma questão importante que hoje nós faremos uma retificação.
Essa é uma das retificações, porque na hora de publicar, saiu o mesmo conteúdo de letras francesas. Então, evidentemente que isso é um equívoco e será retificado ainda hoje. E aí nós tivemos também algumas perguntas bem específicas sobre cursos que não têm áreas afins, como ciências ambientais, letras libras, RH. Como é que está funcionando isso de áreas afins? Então, esses cursos, infelizmente, quando não aparece, que não tem essa relação, é porque não se enquadrou na área CAPES ou no próprio departamento, que são os dois condicionantes que a comissão do vestibulinho analisou para então elaborar esse edital. Se eu sou, por exemplo, eu mesmo sou acadêmico de veterinária, eu não posso, se tivesse vaga em medicina, eu não poderia fazer. Eu não poderia fazer para enfermagem, eu não poderia fazer para farmácia. Por quê? A medicina veterinária, na grande área da CAPES, está nas ciências agrárias, não está em ciência da saúde. E aí uma pergunta muito esperada. Quando que vai ser realizado o vestibulinho de medicina e quantas vagas vão ser destinadas para esse processo? São questões que eu brincava ainda há pouco, né? Eu me junto aos questionadores, porque o departamento de processo seletivo, ele executa o processo seletivo. Ele não trabalha junto à Prograde na busca ativa dessas vagas, por exemplo. Então, nós temos que esperar a Prograde nos enviar essa informação e de quando e como será se haverá um vestibulinho só para medicina, quantas vagas. A gente precisa esperar os próximos passos da Pró-Reitoria de Graduação nos informar. E aí, claro que a gente vai dar essa notícia para a população. E, diretor, antes da gente encerrar aqui o nosso Unifap Responde, vamos relembrar para os candidatos que as inscrições já estão abertas. Então, vamos relembrar aí o cronograma de inscrições, de pagamento da taxa de inscrição também e da realização das provas para o vestibulinho? Muito bem. Hoje, nós iniciamos as inscrições, né? Então, hoje, dia 28, a inscrição segue até o dia 18 de agosto. O último dia de pagamento é 21, mas a pessoa precisa ter se inscrito lá no dia 18. Eu sempre aconselho as pessoas a não deixarem para a última hora, porque a gente está num estado que não tem boa qualidade de internet. Então, a gente tem congestionamento. Só para a gente ter ideia, quando a gente lançou o edital, 30 minutos depois, o nosso site saiu do ar, porque a gente não suportou o número de acessos que estavam ali acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso é responsabilidade também do próprio candidato. Ele não deixar para cima da hora, para não ter nenhum problema de conexão, enfim. Então, a inscrição começa hoje, dia 28, o último dia 18, e o último dia de pagamento, dia 21. As provas, 16 e 17 de setembro. E tem mais alguma informação que você queira destacar? É importante falar sobre o atendimento especial, que as pessoas podem solicitar e devem solicitar. Qual é esse atendimento especial, professor? Eu sou lactante, eu tenho uma gestação de risco, por exemplo, eu tenho uma deficiência visual, auditiva, sou cadeirante e eu preciso de um atendimento específico. Então, existe um campo no momento da inscrição que a pessoa vai lá dizer qual é o atendimento que ela está precisando para o dia da prova e é evidente que a comissão vai analisar e vai atender. A isenção também, há um período de isenção dessa taxa, a pessoa precisa olhar lá no edital, não é uma camisa de força, todo mundo vai pagar a inscrição? Não, eu não tenho condições de pagar, você tem o CAD único, entra lá no formulário, informa o número do seu CAD único e solicita a isenção da taxa. E aí é claro que a comissão vai dar uma resposta e vai dizer se a pessoa pode ou não ter a isenção. Muito obrigada, diretora, pela sua participação aqui com a gente. E nós lembramos aos candidatos que todas as informações sobre o vestibulinho você encontra no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos em depsec.unifap.br/concursos. E, claro, fique também por dentro das nossas redes sociais. Até mais!